Senhor Presidente do Conselho Geral, Senhor Reitor, Senhores Professores, Senhora Professora Maria Eduarda Gonçalves, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço o convite para intervir nesta sessão de homenagem a Mário Ruivo e congratulo-me com esta oportuna e justa iniciativa do Conselho Geral e do Reitor da Universidade de Coimbra. Para além da evocação do amigo, do cientista e do cidadão comprometido e empenhado na causa pública que foi Mário Ruivo, é ocasião para testemunhar do meu profundo reconhecimento pelo contributo exemplar que Mário Ruivo deu como membro externo ao Conselho Geral 2012-2016, que tive o privilégio de presidir. Começo com uma história real, a do nosso encontro nos idos de 74, e terminarei com uma outra virtual, mas que poderia ter acontecido há poucas semanas. Conheci o Mário Ruivo graças ao 25 de Abril e à constituição do primeiro governo provisório. Já tinha ouvido falar do biólogo distinto, do militante oposicionista e do funcionário da FAO, por amigos comuns, em especial Mário Soares, quando vivi e trabalhei em Paris em 73 e no início de 74. Mas foi, de facto, a constituição do primeiro governo provisório que nos aproximou. No Ministério da Coordenação Económica, de que foi titular o Dr. Vasco Vieira de Almeida, havia 6 secretarias de Estado. Coube-me a Secretaria de Estado do Comércio Externo e do Turismo e ao Mário Ruivo a das Pescas. Mas devido ao tempo que carecia para se desligar da FAO e à curta duração daquele primeiro governo, o Mário Ruivo não chegou a tomar posse e só veio a integrar o segundo governo. Entretanto, o ministro Vieira de Almeida pediu-me para assegurar o despacho da área das pescas em acumulação até à chegada do Mário Ruivo. Só o entusiasmo de Abril e alguma, certamente muitíssima ousadia, poderão explicar ter aceitado tamanho encargo e em temas que me eram praticamente alheios. Naquele ritmo vertiginoso dos primeiros dias do governo provisório, uma das tarefas foi a partilha dos serviços do antigo Ministério da Marinha, entre o Estado-Maior da Armada, que ficaria com a parte militar, o novo Ministério do Equipamento Social e do Ambiente, que ficaria com a Marinha Mercante e os Portos, e a Secretaria de Estado das Pescas. A reunião foi presidida pelo Almirante Pinheiro de Azevedo e contou com o Ministro Engenheiro Manuel Rocha e comigo em representação da Secretaria de Estado das Pescas. E a reunião correu praticamente sem incidentes de maior, alguma discussão sobre os faróis, que o engenheiro Manuel Rocha entendia que deviam ficar no Ministério de Equipamento, mas que ficaram na Armada. E quando chegamos já perto do fim, na lista, apareceu o Aquário Vasco da Gama. Lá argumentei o melhor que pude, que o Aquário, além da função educativa, era um instrumento de investigação na biologia marítima e que assim deveria ficar na Secretaria de Estado das Pescas. O almirante Pinheiro de Azevedo não contra-argumentou e rematou dizendo que o Aquário ficava na Armada porque precisava do lugar para lá colocar um almirante. E assim ficou até aos nossos dias. O ministro estava ocupado com 1001 questões, não se incomodou muito, e quando transmiti o resultado da reunião ao Mário Ruivo, ouvi do outro lado da linha, ele ainda estava em Roma, uma sonora gargalhada e não te preocupes, sem nos conhecermos pessoalmente, começamos desde logo a tratar-nos por tu, e depois disse, nós também vamos precisar deles para liquidar a herança do almirante Tenreiro. E essa foi, de facto, uma das suas principais e não fácil missão no segundo e terceiro governos provisórios, desmantelar a estrutura corporativa que dominava todo o setor das pescas do antigo regime. Mário Ruivo
emprestava o seu enorme entusiasmo a tudo o que fazia, apesar da turbulência política e social que se avolumava, mas a sua energia embatia com as obrigações dos rituais governativos, os despachos, as portarias, os decretos, os cabimentos orçamentais. Lembro muito bem dos seus excelentes memorandos e de ter que lhe explicar que o Diário da República não publicava memorandos. Mas é no essencial da sua lavra o capítulo de política das pescas no malogrado Programa de Política Económica e Social que foi aprovado em fevereiro de 75 e que ficou conhecido por Plano Melo Antunes. Embora reflita uma tendência de pendor excessivamente estatizante, fruto da formação ideológica do Mário Ruivo e dos ventos que sopravam na época, a arquitetura do programa e o relevo dado à investigação científica revelam como Mário Ruivo dominava o setor que lhe tinha sido confiado. A sua sólida formação académica e científica, licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, especializado em Oceanografia Biológica e Gestão dos Recursos Vivos Marinhos na Sorbonne, em Paris, e prática, apesar das dificuldades políticas, prática de investigação no Instituto de Biologia Marítima. O conhecimento do concreto, porque Mário Ruivo embarcou nos lugres da pesca do bacalhau e depois no navio de apoio Gilianos. E a visão alargada, que provinha sobretudo da sua experiência numa grande organização internacional, como era a FAO, onde foi responsável pela divisão de recursos aquáticos e do ambiente, quando, em 1961, se exilou para evitar ser novamente preso pela polícia política. E eis 3 denominadores que percorrem toda a carreira de Mário Ruivo: o fundamento científico, a prova das hands-on e a dimensão internacional. E se a estes alicerces juntarmos os traços da personalidade de Mário Ruivo, a persistência sem angústia nem derrotismo, a convivialidade aberta ao debate e ao confronto de ideias, a capacidade de congregar vontades e mobilizar colaboradores, e a combinação entre a liberdade de pensamento e o comprometimento na intervenção cívica e política, se àqueles alicerces juntarmos estes traços da personalidade de Mário Ruivo, compreenderemos o seu percurso e o muito que fez em Portugal e no mundo pela defesa dos oceanos e da vida marinha e pela preservação do ambiente e dos ecossistemas fundamentais. Depois da Secretaria de Estado das Pescas, Mário Ruivo aceitou ainda outro cargo político, talvez pela sua formação ideológica, mas eu creio, sobretudo, por generosidade. Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros no 5º governo provisório, o breve e último governo de Vasconcelos, no verão quente de 75. Depois, até 79, foi diretor-geral dos Recursos Aquáticos e Ambiente do Ministério da Agricultura e Pescas, para trabalhar novamente nos domínios que eram da sua eleição, sem se preocupar com hierarquias nem precedentes. Não vou percorrer em detalhe o currículo extraordinário de Mário Ruivo e a sua ação pioneira e inovadora. Para além da intervenção em organizações internacionais, Mário Ruivo teve uma ação determinante e uma influência decisiva no novo protagonismo do nosso país na política dos oceanos e na sensibilização da sociedade portuguesa para os assuntos do mar, sempre assente na abordagem holística que preconizava ciência, tecnologia, sociedade. Mário Ruivo chefiou a delegação portuguesa para as negociações da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que viria a entrar em vigor em 94. No ano seguinte, com a criação da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, a que Mário Soares presidiu,
Mário Ruivo é o seu coordenador. Em 98, é conselheiro científico da Expo e coordena o programa Dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar, uma iniciativa de José Mariano Gago. E em 99, lança o relatório O Oceano, Nosso Futuro, que viria a dar origem ao Dia Internacional dos Oceanos das Nações Unidas, o dia 8 de junho. Em 2000, é um dos fundadores da ONG Euroocean, dedicada à informação em ciências e tecnologias do mar, que presidirá entre 2002 e 2008. Mas eu gostava de relevar aqui o cargo em que Mário Ruivo marcou decisivamente o mundo dos oceanos e a quem prestou muito da sua personalidade. Mário Ruivo foi secretário executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco entre 80 e 89, onde deixou um legado unanimemente reconhecido. O atual secretário executivo, o Dr. Vladimir Ryabinin, disse, por ocasião do falecimento de Mário Ruivo, e cito: "The major IOC achievements under his leadership as Executive Secretary testify to his lifetime pursuit a more harmonious relationship between society and the ocean through ocean science. Consolidation of the ocean monitoring and observation systems for climate and environment studies, the development of data management systems, and the establishment of the main IOC regional bodies are just some highlights of Professor Ruivo's accomplishments." Já mais perto dos nossos dias, em 2015, Mário Ruivo recebe o Prémio Cidadão Europeu pelo seu contributo para a promoção do entendimento e a integração dos cidadãos na União Europeia e a cooperação entre países, e é o coordenador-geral de um livro magnífico editado pelos CTT e pelo Centro Nacional de Cultura, de que foi um dos diretores, que tem o título Do Mar Oceano ao Mar Português, uma rota para o futuro, em que juntou a colaboração dos melhores especialistas nacionais. E nada melhor do que reler na sua introdução esta síntese da essência do seu pensamento e da sua visão. E cito Mário Ruivo: "As Nações Unidas reconheceram também, na Convenção sobre o Direito do Mar, que os problemas dos espaços oceânicos estão estreitamente interrelacionados e devem ser considerados como um todo. Múltiplos têm sido os alertas científicos e os apelos no sentido de ultrapassar as barreiras a uma gestão sistémica e integrada dos espaços marítimos que salvaguarde os interesses dos Estados e dos povos num espírito de justiça e equidade. Esta visão holística tem guiado as negociações internacionais, todavia sem que tenha sido plenamente institucionalizada uma governação responsável do oceano. E é neste contexto que se tem vindo a inserir nas últimas décadas o papel de Portugal na elaboração e adoção de um novo regime do mar e do oceano, expresso internamente no almejado regresso de Portugal ao mar. Este processo, marcado por intermitências, com as inerentes perdas de energia e continuidade, tem, no entanto, permitido promover nas frinchas. Promover nas frinchas é uma expressão 100% Mário Ruivo. Tem permitido promover nas frinchas a formulação de políticas públicas e arranjos institucionais nos planos nacional, europeu e internacional. É de destacar a influência exercida pelo nosso país no desenho das políticas europeias para o mar e, globalmente, no âmbito do sistema das Nações Unidas. E de sublinhar também
o esforço realizado no desenvolvimento e internacionalização das universidades, centros de investigação e laboratórios do Estado, concorrendo para um melhor conhecimento e apoio ao desenvolvimento e gestão do oceano, alicerçados na formação de quadros especializados. Perdoem-me a extensão da citação, mas nada melhor realmente do que as palavras do Mário Ruivo. E para ilustrar outras dimensões do seu pensamento e da sua visão, valeria a pena respigar das atas do Conselho Geral, atas cujo rigor devemos ao devotado e competente apoio da Sra. Doutora Graça Carvalho, e onde eu vou citar apenas duas breves intervenções de Mário Ruivo. Uma da primeira reunião e outra da última, onde esteve presente. Da primeira reunião, em seu entendimento, a reação em face da situação é de promover uma estratégia de comunicação urgente, articulada com os interesses locais e regionais, que, pensando o futuro do país e através dos grupos com capacidade para se fazerem ouvir, vise transmitir à sociedade a importância da defesa da Universidade Portuguesa. E no último Conselho em que esteve presente, em setembro do ano passado. E cito novamente as palavras das atas. Salientou a sua participação no Conselho Geral, que tem sido uma experiência que considera muito positiva, pelo contacto direto com as questões da Universidade e pelo exercício que se caracteriza por ser uma plataforma com uma grande liberdade de expressão, aliada à procura de convergências, o que lhe merece grande apreço. E poderia citar muito mais as intervenções do Mário Ruivo, a relação da universidade com a sociedade, a investigação científica, a formação dos currícula, a promoção da universidade face aos desafios emergentes. Enfim, o Mário Ruivo deu-nos uma enorme ajuda e recordo também a sua contribuição nas duas reuniões de presidentes do Conselhos Gerais em que ele me acompanhou e onde teve também uma excelente contribuição. É a altura de terminar. Mário Ruivo partiu a 27 de janeiro. A última vez que conversamos foi poucos dias antes, nas cerimónias fúnebres de Mário Soares, no claustro dos Jerónimos, num princípio de tarde de frio agreste e cortante. Já muito debilitado, fez questão de estar presente no adeus ao amigo e manteve a vivacidade habitual, falando do futuro e dos desafios que havia que enfrentar. Como sempre, a sua mensagem era um apelo à responsabilidade no seu tom mobilizador e convincente. Por poucos meses, Mário Ruivo não assistiu à decisão do atual presidente dos Estados Unidos de retirar o seu país do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas e que tinha sido duramente negociado em 2015. Imagino, e agora é o cenário virtual, como reagiria Mário Ruivo. Certamente sem acrimónia, nem derrotismo. Talvez juntasse um toque subtil de ironia, mas no essencial adotaria uma linha positiva e militante. E invoco a nossa velha amizade para usar as palavras que virtualmente seriam as dele. Os Estados Unidos são um grande país, com uma sociedade civil forte, com imensos movimentos cívicos, com gente fantástica nas universidades e nos centros de investigação que vão reagir e mobilizar a opinião pública. É curioso que, com esta posição, Trump está a dar de mão beijada a oportunidade à China de assumir protagonismo numa área onde era exemplo pela negativa. Para a Europa, pode ser também uma oportunidade de desencapsular é uma expressão
tipicamente Mário Ruivo, é também uma oportunidade de desencapsular e fazer valer a sua soft diplomacy. Os tweets de Donald Trump não vão fazer calar os jornais e as televisões dos Estados Unidos e a opinião pública mundial. E os interesses de curto prazo de alguns setores retrógrados acabarão por ceder e a dinâmica do futuro acabará por impor-se. Mas é um aviso, não podemos baixar os braços, a nossa responsabilidade é agora ainda maior. Com estas ou outras palavras, mas sempre com o seu genuíno entusiasmo e a sua combativa persistência. E, novamente, a sua atitude solar para nos indicar o rumo. Será seguindo o exemplo de empenhamento cívico de Mário Ruivo que melhor honraremos a sua memória e lhe prestaremos a justa homenagem. Muito obrigado.